A melhor decisão que eu já tomei na minha vida foi com 18 anos de idade. Era um momento da minha vida onde a gente estava em pandemia e eu, enfim, não tinha muito o que fazer. Minhas aulas eram online, no período da manhã, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu tinha minha tarde livre. Até então, o assunto de trabalhar nunca tinha chegado na minha casa. Meu pai sempre bateu muito na tecla de a gente estar totalmente focado nos estudos. E eu, principalmente por ter bolsa de estudos devido ao esporte na escola que eu estudava, eu precisava estar presente nesses treinos. E os treinos sempre eram no período da tarde e eu estudava no período da manhã. Então, todos os dias da semana eu treinava 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E quando chegou a pandemia, eu senti um baque muito forte, porque a minha vida era o esporte até então. E eu tinha que tomar uma decisão. Eu estava para me formar no terceiro ano do ensino médio e eu precisava saber o que eu ia fazer da minha vida. Pelo menos é o entendimento que a gente tem como sociedade, como se a gente tivesse que tomar essa decisão aos 18 anos de vida. O que a gente vai fazer? Que faculdade a gente vai cursar? No que a gente vai trabalhar? E durante a pandemia, como eu tava sem fazer nada e eu nunca tinha passado por isso na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre tive em grandes grupos, talvez muito por causa do esporte também. Então, pra mim foi muito difícil a pandemia ficar ali trancado e não ter realmente o que fazer. Porque não tinha como o meu ciclo de amizade girar em torno do esporte. A gente não conseguia treinar, a gente não conseguia fazer nada devido à pandemia. E então, ali por julho, na verdade, porque eu já tinha 18 anos, ali por julho, mais ou menos, a minha professora comentou que o restaurante onde eu trabalho precisava de alguém pra ficar na balança. Trabalho em um restaurante que serve bife aqui. E nesse restaurante eles estavam precisando, né, de alguém para balança e foi quando eu comecei a trabalhar aqui. E trabalhando aqui, não deu acho que 2, 3 meses, eu comecei a questionar muitas coisas, a trazer muitas coisas para o restaurante que eu achava que seria interessante. Na minha postura, eu não precisava fazer isso como alguém que trabalhava na balança, mas eu automaticamente foi algo que eu comecei a notar certas coisas e comentar com elas que eu achava interessante. E em dezembro, a pessoa que trabalhava no caixa delas, que dava uma mão apenas, um auxílio no administrativo delas, acabou saindo por questões pessoais e foi quando elas me convidaram para trabalhar aqui no administrativo realmente, né? Tipo, auxiliando ela para algumas coisas. Só que, por que eu digo que a melhor decisão da minha vida foi com 18 anos? Foi porque pesquisando sobre graduação, eu acabei caindo, assim, no universo do mercado financeiro. Muita coisa eu me iludi e muita coisa me ajudou muito a entender sobre dinheiro. Como foi a primeira vez que eu tinha que discutir sobre dinheiro realmente, porque era a primeira vez que eu estava recebendo salários e que eu tinha que gerir aquilo. E eu sabia desde que eu comecei a trabalhar, que foi uma coisa que o meu pai falou toda a nossa adolescência, se a gente quisesse trabalhar, a gente teria que ajudar com uma porcentagem em casa. E essa porcentagem, enfim, era uma porcentagem fixa, independente do trabalho que tu tivesse, né? Naquela época eu ganhava 150 por semana, se não me engano. Até porque era um período de tempo muito curto, né? Eu acho que eu pegava às 11 horas da manhã aqui, porque eu saía da escola às 11. Então eu sempre saía 10 minutos mais cedo da aula pra vir pro restaurante. E eu trabalhava das 11 até as 2 horas e ganhava o almoço também. E ganhava esse valor por semana. Então ali davam seus R$ 600, um salário de jovem aprendiz, vamos dizer. E eu já ajudava em casa com uma porcentagem. Eu lembro que era alguma conta assim da casa que o meu pai disse: ah, nesse momento essa conta é tua responsabilidade. E isso foi muito importante pra mim, porque a partir daquele momento eu estava inserida em dois mundos. Um mundo onde meu pai começou a me passar responsabilidades e também um mundo onde eu agora recebi um valor, eu tinha que cuidar desse valor. E por eu estar pesquisando muito sobre o mercado financeiro, eu não usava absolutamente nada. Todo o dinheiro que eu recebia, eu guardava, só tirava o dinheiro que eu tinha essa conta de casa para pagar. E isso foi muito bom, porque isso me criou uma responsabilidade muito grande. Principalmente porque, como eu coloquei investimentos, até acho que os investimentos que eu escolhi na época não foram os melhores, mas isso também foi bom, porque eu consegui amadurecer num momento onde eu não tinha muita renda. Foi muito bom porque a partir de R$ 600
quem consegue economizar com R$ 600, tendo a idade que eu tinha, que eu podia gastar com qualquer coisa, porque a taxa que meu pai me cobrava por estar ali era muito pequena naquele momento. Eu podia, tipo, gastar com roupa, um monte de coisa que eu sempre quis ter e eu não gastei. Talvez muito também porque eu estava trancada, então isso pode ter me auxiliado de alguma forma. Mas naquele momento foi muito importante, porque eu sempre falo, quem guarda com salário mínimo vai guardar com 5 mil, vai guardar com mais dinheiro. Então, enfim, 5 mil, 10 mil, 15 mil, não sei quanto que você recebe de salário. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Mas eu digo que esses R$ 600 que eu conseguia guardar sempre um pouquinho pra mim foi um diferencial muito grande para que hoje, ganhando mais, eu consiga continuar com essa percepção. Hoje, obviamente, já é um panorama diferente, porque eu moro sozinha. Eu quero fazer um vídeo, enfim, demonstrando as minhas contas, demonstrando realmente como eu separo os meus gastos e como eu considero o meu investimento uma coisa tão importante, como eu trato ele dentro, né, da minha renda, no momento sempre que eu vou investir, para as minhas decisões e tudo mais. Mas eu digo que com 18 anos a minha decisão ela foi muito importante, porque eu tinha uma decisão de graduação para fazer também, e que eu quero falar num outro vídeo, a importância de que a gente consiga botar o pé no chão e entender a nossa realidade. Então, naquele momento que eu tive que escolher uma graduação que já não me interessava tanto assim, mas era o que eu precisava para o momento em que eu estava vivendo, com o salário que eu tinha, que era dentro das minhas condições, se encaixou muito bem. E essa faculdade não só se encaixou muito bem para aquilo, mas se encaixou muito bem para os assuntos que eu gosto e para o estilo de vida que eu quero manter. Hoje eu trabalho no restaurante, eu presto algumas consultorias e eu presto assessoria para leilão. Mas a faculdade de graduação de administração, que é algo que eu quero trazer em vídeo, principalmente para tirar dúvidas de quem está pensando em fazer essa faculdade, ela me ajudou muito por ser tão abrangente, porque ela é incrível como ela consegue me ajudar em todos os aspectos. Ela me ajuda em aspectos do restaurante, ela me ajuda em aspectos de assessoria, que é um negócio que eu estou começando a criar e profissionalizar, e ela consegue me ajudar em percepção de entender negócios, de entender no que eu tenho que investir, como eu calculo, como eu entendo se isso é viável, se não é viável. Então, quando eu digo que com 18 anos, a minha decisão que eu tomei lá em guardar dinheiro, em aprender, a pensar em como construir patrimônio, em como investir, por mais que fosse errado naquele momento e depois eu tenha melhorado, tenha estudado mais, tenha tido mais conhecimento, foi algo que eu entendo que se não tivesse acontecido com aquilo naquele momento da minha vida, talvez eu teria aprendido muito depois. Talvez eu não teria o patrimônio que eu tenho hoje em dia. Então, as decisões que a gente toma hoje, eu não digo que você que tem 18 anos ou você que tem 60 anos, toma uma decisão pensando qual que é o teu sonho, sabe? Quando tu pensa num sonho, como que tu pensa em atingir ele? Porque eu tinha sonhos muito claros de conquistas, eu não tinha tantos sonhos de como eu ia fazer as coisas. E com 18 anos, quando eu ganhei meu primeiro salário, meu pai falou aquilo da conta, e eu já estava pesquisando muito sobre graduação e acabei chegando no mercado financeiro, me fez entender que os sonhos eles são muito mais palpáveis quando a gente tem um plano de ação para conseguir guiar até ele. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês é mensurem os sonhos de vocês. Quanto custa esse sonho? O quanto você precisa agir para que esse sonho possa ser realizado? O quanto tem que ser guardado? O quanto tem que ser investido? Não sei se você depende de um rendimento para conseguir bater mais cedo, porque às vezes o teu sonho pode ser uma aposentadoria se você tem, sei lá, um pouco mais de idade. E é muito engraçado porque eu comecei a investir pensando em aposentadoria. Gente, eu tinha 18 anos de idade. Eu nem trabalhava 6 horas por dia, 7 horas por dia. Trabalhava 2 horas por dia, eu já pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Porque eu tinha uma imagem de trabalho, infelizmente, muito deturbada. Porque eu tive pessoas na minha família que trabalharam até muito tarde, né? Realmente, nem todas trabalharam, sei lá, em trabalhos gostosos de fazer, tranquilos de fazer. Eu sempre brinco com meu pai sempre disse que vai se aposentar com 80 anos, mas meu pai, enfim, ele é formado em ciência de dados e então ele trabalha, querendo ou não, no ar-condicionado, sentado, não é um trabalho braçal. E mesmo assim, ele ainda vai precisar muito de percepção, né? Mas ele quer trabalhar até os 80 anos. Ele fala isso com seus quase 50. Mas
eu penso pelos meus avós, né? Meu avô, ele era pedreiro. Então, não tem como essa pessoa trabalhar até os 80 anos. Ela pode até trabalhar, mas é um desgaste físico e mental que uma pessoa dessa idade não deveria mais ter. Meu outro avô era modelista, ele também já era aposentado, mas continuou trabalhando porque, né, a aposentadoria ela não mantém muitas vezes o estilo de vida daquela pessoa. Então, a minha percepção com 18 anos foi essa. Eu, estudando mercado financeiro, eu dizia que, gente, é impossível que eu dependa do governo para poder me aposentar. É impossível que eu dependa dos meus pais para, enfim, viver bem até tal idade. É impossível que eu só tenha minha casa própria depois de tal idade. Então, eu achava tudo muito absurdo. Então, eu acho que se hoje tu se sente muito acomodado e se sente, principalmente, incomodado com a sua vida, tenta entender aonde está o gargalo, aonde está o problema. Porque às vezes a gente tenta problematizar um monte de coisa. E às vezes a gente tem que tomar uma ação. Eu podia, enfim, tentar viver num estilo de vida totalmente diferente, ter roupa do ano, carro do ano, ter tênis. Salário para isso, eu posso dizer que eu teria como ter o mais básico de tudo. Mas eu me privo de muitas coisas porque hoje, claramente, eu consigo ter o resultado disso. Mas há 5, 6 anos atrás, eu não tinha essa percepção. Essa decisão ela teve que ser tomada simplesmente por entendimento e por base de cálculo. Então, talvez é o que você precisa para sua vida. Talvez é muito difícil entender que tá dando certo quando a gente não tem resultado. Mas eu sempre falo de investimento, principalmente. Porque eu sempre tento auxiliar pessoas da minha família para começar a investir realmente no mercado financeiro, ou que seja numa renda fixa e tudo mais. É dizer, ela sempre vem com um quesito, nossa, mas rendeu centavos. Eu falei, sim, hoje vai pagar um pão, amanhã vai pagar a tua conta de água, daqui uns dias paga a parcela da tua casa, daqui um tempo é um salário mínimo. Tenta pegar essas coisas que não são tão, sabe, que não mudam tanto a tua vida e tentar trazer para um lado, querendo ou não, romantizado. Infelizmente, a gente tem que romantizar um pouco da nossa vida. Não romantizem a pobreza, senão a gente morre nela. Mas tentem aquilo que tu tá fazendo de ação, romantizar um pouco dessa ação. Eu sempre digo assim, eu trabalhei por muito tempo em 2 lugares, em 3 lugares ao mesmo tempo. E eu romantizava muito. E eu acho que isso também foi um pouco problemático, porque eu também desenvolvi muitas coisas de gostar de ficar só na minha. E eu sempre fui uma pessoa extrovertida, sociável. E ultimamente, nos últimos anos, eu fui uma pessoa muito mais fechada. Tentem buscar sempre o meio termo entre o esforço que tu tem que fazer pela tua vida e aquilo que tu tem que suprir como responsabilidade sua também. Mas de equilibrar, né, todos os campos da tua vida, isso é difícil. Acho que foi a coisa mais difícil para mim, foi equilibrar a vida social, família e tudo com o trabalho e ganhar dinheiro. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se possível, começa, né, se inscreve aqui no canal e fala o que você gostaria de saber sobre mim, enfim, que eu possa te auxiliar e que eu possa compartilhar da minha vida também, pra gente ter uma troca muito legal. Tchau, tchau.